Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas. Eu vou socorrer-me cábula do primeiro parágrafo do editorial da Mundo Crítico para vos dizer o que é que nos traz aqui. No primeiro parágrafo diz o seguinte: a nona edição do Mundo Crítico procura analisar criticamente as questões relacionadas com as representações do mundo e as relações que existem entre produção e construção de narrativas visuais escritas do outro, sobretudo, mas não só, a partir de organizações que trabalham na área do desenvolvimento, mas também do jornalismo. É este, portanto, o tema desta Mundo Crítico que nos junta aqui hoje, que vos convidamos todos a recolher um número. Ele é bastante diversificado, como todos os outros números da Mundo Crítico, creio eu. Passo de elogio ao Conselho Editorial. Mas é realmente um número bastante diversificado. Tem esta ideia da construção das representações na sociedade em que partimos um pouco da ideia do Guy Debord há 50 anos atrás, já lá vão 50 anos, falava da sociedade de espetáculo, dos bens de consumo, da sociedade do consumo, partindo desta ideia do Guy Debord. Mas também um pouco da ideia da Susan Sontag sobre as imagens que nos fazem criar questões superficiais do mundo. Partindo um bocadinho destas duas coisas, daqui há um conjunto de pessoas a refletir sobre elas, a testemunhar sobre elas, a contar histórias, a fazer fotografia. E é isso tudo que compõe este mundo crítico. Reflexões, ensaio fotográfico, narrativas, recensões de livros, banda desenhada, tudo isto passa por esta mundo crítico. Mas ela começa muito perfeitamente com uma conversa imperfeita. A Paula perguntava-me ontem, Fátima, o que é isto da conversa imperfeita? A conversa imperfeita é sempre, cada uma é sempre imperfeita à sua maneira. Não é? Porque elas acontecem de formas não previstas e não programadas. Tem um tempo certo que muitas vezes é limitativo. Tem geografias muito diferentes e de experiências de partida também elas muito diferentes. E, portanto, isto nunca pode ser um resultado perfeito. Mas a ideia é exatamente essa, que seja um resultado imperfeito que nos desafie a pensar sobre ele e a discutir sobre ele e a continuar a conversa aqui, e noutros sítios, e noutros foros, e noutros espaços. E, portanto, para esta conversa imperfeita, nós convidámos, e eu queria apresentá-los agora, o Miguel Barros, que é investigador, dirigente associativo, ativista, militante, eu gosto da palavra militante, militante do desenvolvimento e da cidadania, em diversas geografias, nomeadamente na Guiné-Bissau. E, portanto, em parceria com o Miguel Barros, o André Rodrigues, que é um jornalista do público que tem vindo a focar muito nas questões da África e do desenvolvimento e dos conflitos, e, no fundo, aquilo que contribui à formação das imagens do outro, com bastante impacto, em vez de estar no mídia, o impacto dos mídias têm nisso, e, portanto, foram eles dois que tiveram esta conversa perfeita. E, portanto, gostávamos de agradecer ao Miguel e ao António pela vossa disponibilidade e, sobretudo, pela gentileza com que aceitaram os nossos cortes. A forma pacífica como nos deixaram reduzir a metade daquilo que o resto pode ficar online no site da Mundo. Agradecer ao Miguel e ao António. Agradecer à Paula Borges, que vai ser ela aqui, que agora vai ter que falar a continuação desta conversa. E, portanto, eu acho que já disse tudo o que tinha a dizer. Passo à Maria Domínia, que é também do Conselho Editorial da Mundo Crítico, e que vai acabar esta apresentação. Eu fico com aqueles finais do telejornal, sabem que é aqueles agradecimentos. Portanto, cabe a mim agradecer, antes de mais, aos autores e a todos aqueles que colaboraram neste número, que é o volume 9,
significa que há uma constante persistência em apostar neste tipo de publicações. É agradecer à Paula, claro, porque vem agora moderar este debate. Agradecer ao Camões, o financiador, e à Fundação para a Ciência e Tecnologia, e agradecer à Bupolso por nos acolher. Como veem, em pé de página, faço lindamente. Muito obrigada. Portanto, convidamos o António, o Miguel e a Paula a virem para esta mesa, de forma a permitir a gravação e a transmissão. Para falar, apontei sim, o microfone. Cinema para todos. Pois, estava tentando virar. Precisava de estar mais longe. Sim, pode estar mais longe. Até porque é um bocadinho mais longe. Pode ficar, sentar em Pode-se, não é? depois vira-se. Sim, não se preparem, Pois, depois ir girando. girar se calhar é melhor então, porque senão não dá para. Ótima ideia. Acho que então podemos começar. Boa tarde, já se fez noite a todos e bem-vindos a esta bela livraria para o lançamento desta belíssima revista. Começo também por agradecer o convite, que muito me honra e muito honra também a RDP África, a rádio onde trabalho com muito gosto e que é parte da minha vida há quase 30 anos. Penso que a maioria ainda não teve, ou por acaso agora nestes minutos já teve, o privilégio de folhear a Mundo Crítico nesta 9ª edição. Já lhe tinha tido acesso por outras vias e gostaria de partilhar apenas umas breves notas, porque não interessa muito o que eu tenho para dizer, mas quero começar pelo Nu Barreto e pela capa, que ele próprio já explicou. O Nu é um artista plástico guineense, como sabem, mas é do mundo, e usou aqui, ele já explicou, o roxo intenso, que ocupa quase todo o espaço, mas há também o azul da liberdade, há também o branco da paz, na busca, isto são palavras dele, de clareza de indivíduos imperfeitos que içam os braços a pedir socorro. Há também arame farpado, que simboliza o uso da força e a fragilidade de uma liberdade que ainda está por conseguir. Esta interpretação, como já disse, não é minha, aliás, cada um terá certamente a sua. A interpretação é do próprio Nu, ele que nasceu lá em São Domingos, no norte da Guiné-Bissau, chegou à França para estudar engenharia, virou tudo para a arte, com um tio muito preocupado que o acolheu a dizer que ele ia comer pão com pão. Ele teve que trabalhar muito, trabalhou na moda, estudou mais para fugir deste quadro trágico traçado pelo familiar que o tinha levado para a França. Nu escreveu esta descrição da capa do Mundo Crítico enquanto viajava de comboio no início desta semana para Bruxelas. É lá que ele está a inaugurar mais uma exposição. O Nu tem obras em coleções e museus do mundo. É protagonista da arte que interpreta o real e convida à reflexão e à transformação, como esta revista que vai já na 9ª edição. As dificuldades pessoais e do seu país construíram o Nu, mas não o definem só por si, como não definem os cidadãos guineenses ou de qualquer outra nacionalidade. E digo isto quando, mais uma vez, a Guiné-Bissau surge por estes dias nos média nacionais e estrangeiros, não pela riqueza cultural, natural, não pelo povo afável e trabalhador, mas por mais uma crise que parece saída de um guião de cinema de Hollywood, não vou dizer Hollywood, senão ficam zangados. Nesta revista, por acaso, há muita Guiné-Bissau na sua diversidade e na sua complexidade, como já disseram, com pessoas com percursos que na verdade dão ótimas histórias, mas que nem sempre são contadas. Algumas, felizmente, já vão sendo contadas. E estas, como muitas outras no mundo, que talvez seja visto de forma cada vez mais redutora, mas isso irão dizer o António e o Miguel. Eles estão aqui, o António Rodrigues, o Miguel de Barros, para continuar, como a Fátima já disse, as conversas imperfeitas que preenchem várias páginas desta Mundo Crítico. O António Rodrigues é jornalista, como já ouvimos, há mais de 30 anos, escreve para o público, muitas vezes sobre a África, como também já ouvimos, tem com o Elísio Macamo, de um país também hoje atormentado por mais uma notícia que nos deixa muito tristes, o assassinato ainda com circunstâncias por conhecer de um jornalista, de um analista, e portanto tem com o Elísio Macamo um podcast sobre temas do continente e o António é uma referência para melhor ler a realidade. Já tive também o privilégio de o encontrar umas 2 vezes em trabalho no terreno.
O Miguel de Barros é sociólogo, diretor executivo da Tiniguena, organização criada por Augusto Henriques e outros visionários há mais de 30 anos, com a qual o Miguel cresceu e que o Miguel ajudou a crescer. É uma organização, acho que quase toda a gente que está aqui conhece muito bem, determinante para a construção da cidadania na Guiné-Bissau e para o trabalho com as comunidades e efetivamente com as comunidades. Eu penso que, por aquilo que tenho acompanhado o trabalho do Miguel, ele é uma espécie de distribuidor de jogo, desde muito novo, acho que tinha bem uns 14 anos, que está nesta luta da esperança. E se calhar começo pelo Miguel, que neste mundo crítico faz uma denúncia. Trabalha-se na periferia, não enquanto um espaço de potência, mas um contexto de carência. Foste tu que disseste, portanto, com certeza não vais contrariar, mas para já, quem é que define a periferia? Se pegares, ia sugerir que pegues e que passemos uns aos outros, não vai ser muito complicado. Às vezes parece um culto, mas tudo bem. É curto? Não, culto. Bom, boa noite a todas e a todos. Agradeço imenso, em primeiro lugar, à CEPRA por este momento, por convite. Saúde e parabenizo a direção da revista Mundo Crítico, não só por este número, mas pela ousadia de fazer um trabalho como este, sobretudo num contexto onde o debate em torno da cooperação está cada vez mais confundido com aquilo que é o investimento público, o investimento privado, e muito menos na ligação entre os povos, na possibilidade de construção de relação de parceria entre iguais para a emancipação social de todas as pessoas, de todas as sociedades, de todas as comunidades, e ao mesmo tempo resistindo num momento onde as ONGs tendem a comportar como se fossem empresas, né? E ao mesmo tempo condicionando os parceiros no Sul enquanto prestadores de serviço e não enquanto atores que devem ser donos do seu próprio destino. Segunda palavra, este momento é para mim particularmente difícil por aquilo que está a passar no meu país. Todos que conhecem e vivem aqui na Guiné-Bissau não conseguem ser em relação à situação política que entristece muitos guineenses. E um dos exemplos aqui é o meu amigo, colega de liceu, de basquete, o Sidney, artista plástico, que na altura que decidiu escrever parte da história artística da Guiné-Bissau através da pintura mural com guineenses e cabo-verdianos para celebrar o centenário de Cabral, trazer a imaginação social, todo mundo estava em casa com medo das armas porque havia, sobretudo, quem quisesse ter o monopólio da razão e muito menos da verdade, né? Isso dificulta essa tal imaginação, dificulta a possibilidade de trazer contextos como, por exemplo, a Guiné-Bissau para um cenário global, enquanto um ator importante, estável, que dentro da sua dimensão tem também coisas a partilhar. Então, preferia isto. Preferia estarmos sistematicamente a olhar para contextos, olhar para pessoas, olhar para culturas, olhar para sociedades, enquanto algo que é marginal, mesmo que a partir desse espaço nós temos potência. A Guiné-Bissau tem características particulares. Imaginar um território, por exemplo, como a Guiné-Bissau, 30 grupos étnicos, com uma sociedade onde o Estado não impôs aquilo que são as nações tradicionais, onde a língua oficial é falada por 20% da população, mas a língua nacional não é oficializada, um país onde a economia formal só emprega 20 mil pessoas e a economia não formal é a economia real da vida que permite garantir temas de produção, capacidade de resiliência e até a inovação social em termos, por exemplo, sistemas de microcrédito, de poupança, sistemas de mutualidade. Quando há essas valências não podem continuar a ser marginais. Não são essas dinâmicas que depois têm que ser trazidas para o formal, para o moderno, para aquilo que é objetivamente aceite dentro de um contexto cultural que é exógeno nessa comunidade. Então, o que é importante na questão de debate sobre a periferia como potência é a reinvenção do modo de estar, é a reinvenção do modo de viver, é sobretudo o reconhecimento de que há lógicas, tanto do ponto de vista econômico, político, cultural, social
e geoestratégico, que é fundamental para construir o puzzle. Não é elemento que é integrado dentro do sistema, mas como elemento que reinventa o sistema e permite termos algo que se adequa àquilo que é necessário. Por exemplo, o Estado que nós temos hoje na Guiné-Bissau, em Angola, em Moçambique, não nos interessa. É um Estado disfuncional. É um Estado que não só deturpa a capacidade de transformação, é um Estado que toma as energias mais importantes e coloca na marginalidade e não traz aquilo que são todas as formas de emancipação social que permite a reconstrução de um Estado que nem é um contínuo colonial. Quando nós estamos perante essa forma, ou essa camisa de força, temos que encaixar um modelo de Estado, um modelo de democracia. Construímos sistemas de falsidade democrática, onde temos pessoas que não são democratas, mas que vestem camisa como democratas, usando o próprio sistema contra a população, sugando todas as energias, destruindo todo o património natural e, sobretudo, privatizando a riqueza dos países e, ao mesmo tempo, a capacidade dessas sociedades construírem a sua própria visão e liderando a sua própria transformação. É isso que está a acontecer. Quando olhamos, por exemplo, hoje, os países mais endividados com o FMI é São Tomé e Príncipe. Para quê? Quando olhamos, por exemplo, hoje, os países mais endividados com a China é Angola, dizemos, para quê? Portanto, há algo que não funciona bem. Quando um país como a Guiné-Bissau, que é a terceira maior potência de África em termos pesqueiros, com mais de 200 variedades de pesca, 10% do território é floresta de mangá, não tem nenhuma indústria de transformação de peixe. Nós estamos a dizer o que aqui é o modelo de desenvolvimento. Portanto, esse modelo não nos serve. Portanto, aqui a periferia é um elemento que serve efetivamente para uma lógica de neocolonialismo que parte de uma legitimidade porque os atores internos entram nessa dinâmica de usurpação, de privatização e de destruição do património e que cria sistemas de ditadura onde vamos pervertendo todas as lógicas democráticas através do único partido, através do único chefe, através do único tal, e que não permite com que a sociedade encontre aquilo que são todas as possibilidades da sua própria transformação. Portanto, quando olhamos isto no contexto africano, estamos, se calhar é África. Não, Brasil é a mesma coisa, Índia é a mesma coisa, África do Sul é a mesma coisa, China é a mesma coisa. Por quê? Porque o sistema político, hoje, já não nos serve. Esse sistema político que nós temos já não nos serve. Não é capaz de ir para além daquilo que é a necessidade de emancipação. É uma reprodução de formas de ditadura que vai permitir também criar grupos de interesse que controlam o poder político. E esses grupos de interesse hoje estão monopolizados, sobretudo, por aqueles que têm o controle dos mídias, como, por exemplo, aquilo que encontramos hoje, que é o X. Muito bem, deixa-me aqui. Não sei se dissemos que o Miguel é militante e é sociólogo, portanto eu fiz uma pergunta. E, ok, porque tiveram que cortar 4 páginas, é só para avisar que fui aqui mandatada para tentar controlar os tempos. No meio disto tudo... Não sei. Pode só confirmar. Sim. Agora Agora é que está. António, no meio desta complexidade descrita pelo Miguel, como é que fica o jornalismo com todas as suas condicionantes e, obviamente, quando a carência, o contexto de carência também lá está, não é? E é muitas vezes esse contexto de carência que leva primeiro a escrever, que arranja espaço para que se escreva. Como é que o António, no meio disto tudo, acaba por tentar fazer uma leitura mais abrangente possível? Isso é sempre possível? Eu acho que nunca é possível. Acho que tenta-se fazer o máximo de suporte, mas acho que fazer este jornalismo à distância, principalmente com a falta de meios, é difícil. Portanto, acabamos sempre a noticiar o excepcional e nunca o comum e ordinário, que era o que devíamos estar a fazer. Ou seja, que era o papel que os correspondentes tinham, que faziam sobre uma sociedade normal que funciona, que umas vezes tem coisas boas, outras vezes tem coisas más. Como todas, não é? Como todas. Hoje em dia, aquilo que podemos fazer é, estamos a ir de uma crise para outra, de um país para outro. O retrato acaba sempre por ser igual, ou seja, culpa nossa, sim, se calhar é. Mas não é realista ser de outra forma, no contexto da comunicação social portuguesa, estamos a falar neste momento. Da portuguesa é impossível. Aliás, o facto de logo à partida já é uma exceção, porque se olharmos à volta, quer dizer, há 20 anos havia muita gente a escrever sobre a África em vários jornais. Hoje em dia
quase nenhum que escreve sobre a África, ou seja, temos o Expresso que escreve, o Público que escreve, mas depois não há mais ninguém. E, portanto, a grande dificuldade aqui é ver, porque ainda por cima há muita coisa a acontecer. Eu gostava, eu acho, mais mãos e de ter mais horas, de poder escrever mais coisas. Mais espaço. E mais E mais espaço espaço. também. O espaço é, Agora- é relativo. Com a internet pode sempre escrever mais alguma Tem um coisa. podcast, não é? Também. Sim. O problema é esse, ou seja, vou-me tentando desdobrar e tentando fazer coisas. Aliás, terminei uma das minhas grandes angústias, que foi deixar de editar, e portanto tenho mais tempo para me dedicar àquilo que eu quero mesmo fazer, porque editar não é vocação para ninguém. E isso permite-me hoje escrever mais coisas, ou seja, escrever mais sobre os vários países, principalmente dos FALOP, logicamente, e escrever mais. Agora, é sempre angustiante pensar: estarei a fazer o que devia fazer ou estarei a fazer o que posso? Eu acho que é essa a dúvida sempre. Mas às vezes o que se pode não é suficiente, não é? Não, pois esse é o problema. O problema é esse, é que se pode não é suficiente. Nitidamente não é suficiente. Aliás, uma das coisas que eu ando a tentar convencer o público, como já antes tentei convencer outros, era que era bom ter um público para a África. Ou seja, nós temos um espaço, já que não há outro, tentar isso, ou seja, tentar uma rede de correspondentes, tentar fazer alguma coisa a pensar em África. Mas pronto, mas isso implica dinheiro e, portanto... Mas a perplexidade é, por exemplo, nós, está aqui também a Fernanda, nós trabalhamos na rádio pública, não é? Temos correspondente dos países, todos eles nacionais, quero falar da rádio, todos eles nacionais, e há aqui duas dimensões. Primeiro, muitas vezes, como disse, há muitas histórias que não chegam e não se percebe porquê aos meios mais generalistas. Portanto, ficam muitas vezes no contexto da RDP África e não se consegue-se pôr a Palestina, consegue-se pôr o Kosovo, whatever, mas não se consegue pôr África. Há muito mais dificuldade. E depois, mais uma dimensão, que mesmo os correspondentes nacionais, não sei se acontece ao António, quando nós chegamos aos países, o que apetece é ter sempre o gravador ligado, porque as histórias estão por todo o lado, não é? Há muito boas histórias, sobretudo quando, eu acho que quando se chega também com um olhar diferente a estes países, ou seja, para as pessoas que lá vivem, e acontece-nos também a nós certamente, as pessoas que lá vivem, tudo aquilo é normal, mas muitas vezes são histórias excelentes, também senti isso. E o que é que são várias perguntas. E o que é que tem representado também iniciativas como a CEP, sobretudo, tem feito, mas também a Gulbenkian, que é permitir aos jornalistas um trabalho com tempo nestes países, sobretudo nestes países, um trabalho com tempo, poder ir fazer algo que não está na agenda mediática, escolher os seus temas, desenvolvê-los com mais tempo, depois tratá-los com carinho. O que é que isso tem representado? Isso é um sonho. É a possibilidade de fazer essas coisas, que é exatamente aquilo que eu gostava de fazer mais. Ou seja, eu sou um repórter por excelência. Se me afastarem da secretária e puserem-me no campo, é onde eu estou e onde eu gosto de estar. Portanto, essa possibilidade e as duas possibilidades que eu tive, através do apoio do ACEP para fazer reportagens que não tinham nada a ver com a agenda, foram momentos em que eu senti que valia a pena ser jornalista. Quer dizer, isto é mentira, porque para mim, todos os dias eu arranjo maneira de valer Não, mas a pena histórias ser boas, jornalista. é tão boa contar histórias Mas boas. contar histórias boas e elas existem, elas estão lá. Ou seja, essa é uma grande vontade. Isso é verdade que praticamente a África desapareceu das televisões. A rádio também tem muito pouco também pouco da África. Tirando, logicamente, a RTP África e a RTP África, que tem um público que é maioritariamente, aliás, da África, propriamente de Portugal. E é verdade que é difícil conseguir que a África entre nos telejornais. Ou seja, simplesmente as edições são feitas através da agenda, atrás do presidente, para ver o que é que ele diz. E arranjar mais uma polémica inventada a partir de mais uma declaração do presidente, que gosta de falar e, portanto, como gosta de falar,
E eu acho que o problema das agendas, as agendas das televisões, por exemplo, que marcam muito aquilo que é o jornalismo que as pessoas é preguiçosa. Ou segue os jornais do dia anterior, ou segue a agenda e anda atrás dos políticos para mais uma coisa, ou então agora é comentar era a guerra da Ucrânia, agora é a guerra de Israel, para a semana desaparece a guerra da Ucrânia, desaparece a guerra em Israel e passa a ser outra guerra qualquer, porque é assim, ou seja, vive-se com os monotemas. E vive-se com os monotemas porque as pessoas não querem pensar. E não querem pensar, ou seja, a ideia de que temos que mostrar às pessoas a dimensão real, o que é que se está a passar, tentar mostrar todos os ângulos, tentar ajudar as pessoas a compreender o mundo. Não, ou seja, é um assunto, e esse assunto fica e não sai dele. Sim, senhor. O António escreve também, poderão depois ler aqui na Mundo Crítico, que parecia importante que a África tivesse uma capacidade para construir uma imagem própria, tivesse os seus próprios órgãos. Ora, o Miguel, no Mundo Crítico, chama a atenção para esta realidade das rádios comunitárias e da TV, penso que é só... Não, agora por acaso já há muitas, sim. Na Guiné-Bissau, e isso tem-se visto muito. Agora, os diretos são constantes, tudo o que está a acontecer acontece quase em tempo real na Guiné, porque há sempre uma rádio que acompanha e que transmite em direto, muitas televisões, e isto também foi buscar a esta experiência, a esta tarimba das rádios comunitárias criadas também pela AD, pelo PIT, que deixa tanto esta semente, e talvez este interesse tão grande na Guiné-Bissau pela informação, pelo consumo da informação. Eu acho que, se calhar, a imprensa portuguesa está a chegar muito atrasada, porque a Fátima, o professor Sandrman, tem que a primeira conferência nos falou sobre a liberdade de informação em rádios comunitárias foi em 1991. E a Rádio Voz de Clélia surgiu antes, em 89, quando deu o surto de cólera, e o Estado não tinha capacidade de resposta, surgiu um movimento, através da liderança do PIT, que permitiu fazer com que a Rádio de Clélia tivesse menor incidência de cólera, porque houve uma animação popular que deu lugar ao corpo da rádio, que permitiu não só trabalhar na consciencialização das pessoas, mas na mobilização para a prevenção à cólera. A partir daí, chegamos, ainda antes da Guerra de 98, à televisão comunitária nas matas de Cantanhés. Portanto, ou seja, a espetacularidade da notícia, ou a notícia enquanto mercado de rápido consumo na Europa, é um cancro. Não gera aprendizagem, gera muitas tensões e gera depois polarização. Reduz muito, não é? Não permite, sobretudo, o conhecimento do outro, porque muitas das vezes, por exemplo, quando olhamos a questão da guerra na Ucrânia, aquilo que foi tendência da mediatização da informação, olhamos a guerra agora em Israel, percebemos que estamos perante uma situação de violência onde a narrativa é diferente porque muda a bandeira de um lado e do outro. É a mesma coisa em relação à África. Mas eu não creio que a África não tenha capacidade. Acho que a capacidade existe. O que é preciso é como potenciar essa capacidade de modo que permita a construção dessa abordagem a partir dos próprios africanos, a partir da liderança dos africanos, com os recursos africanos, não através do financiamento da União Europeia, efetivamente com a história dos africanos. Uhum. Isto é importante, porque isso permite, por um lado, construir uma imagem de si, que não é uma posição do outro. A Guiné-Bissau, que está a 4 horas de Lisboa e que tem uma história de ligação enorme com Portugal. O que é que Portugal noticia sobre a Guiné-Bissau? Okay. Mesmo na crise, mesmo na crise, e depois quando os mídias oficiais vão noticiar sobre o país, o que é que trazem como notícia? Quem é que escuta? Qual é a perspectiva que traz como elemento de conhecimento, de compreensão e da capacidade explicativa para que um jovem português possa ter noção de qual é a importância? E vice-versa. E vice-versa. Daí que hoje... Vice-versa não tenho tanta certeza. E vice-versa, porque o que é que nós consumimos, por exemplo, que sai das televisões daqui para lá? É a agenda oficial das presidências, dos governos. Não são as comunidades. Não são as formas como as sociedades se organizam para
promover o bem-estar. Nós somos espaço nos mídias internacionais quando há golpes de Estado e quando há guerra. Não é quando estamos, por exemplo, a inventar rádios comunitárias as televisões comunitárias que foi há mais de 30 anos. E agora que estão a descobrir isto quando nós estamos, neste momento, com mais de 50 rádios comunitárias, com mais de 4 canais de televisões populares e que não vive nenhuma subvenção do Estado. E nem reclamamos financiamento do Estado, porque temos capacidade de pôr aquilo a funcionar. Um país que não tem sistema de proteção social, há mutualidades na saúde, através do trabalho das mulheres, que tem um sistema de cotização chamado a bota, e que permite financiar a saúde, financiar a educação, construir escola, construir postos sanitários, financiar a construção de embarcações. Isto não é notícia. É desse ponto de vista que uma das coisas mais interessantes que está a acontecer é essa emancipação na produção de imagem de si, da comunicação, que já deve voltar só para profissionais. E é preciso ser militante para fazer essas coisas. É preciso ter convicção. Não há neutralidade aqui. Há um posicionamento. E esse posicionamento permite não só desconstruir as representações sociais, mas vincar qual é o nosso papel, qual é o nosso lugar no mundo. No caso, por exemplo, da Guiné-Conakry, são os sindicatos que estão a fazer isso. No caso, por exemplo, de Angola e Guiné-Bissau, são as ONGs que estão a fazer isso. No caso, por exemplo, do Brasil, são os movimentos sociais que estão a fazer isso. Portanto, enquanto mais a sociedade emancipar-se, aquilo que é hoje a privatização e a comercialização dos médias, melhor, porque isso vai nos permitir ter maior capacidade de construção de uma cidadania ativa e plena. E é isso que estava neste momento em causa. Por isso que os golpes de Estado, as intentonas e inventonas, não pegam porque rapidamente há vias de comunicações alternativas que demonstram que está em causa. Já no serviço de informação do Estado, já não são as secretas que passam mensagens para as agências internacionais. É a própria população, são as comunidades que estão a trazer essa informação. Agora, o desafio é que a África melhorar o sistema de acesso à energia, como um país, por exemplo, como Angola, não consegue ter energia para a sua população. Melhorar as infraestruturas, como um país como a Guiné-Bissau não consegue ter um sistema de transporte público. Melhorar a mobilidade, como um país como Cabo Verde, que é arquipelágico, não consegue ter mobilidade para a sua população. Isso é responsabilidade dos Estados. Conseguimos ter esse nível de investimento em termos de infraestruturas, em termos de liberdade, em termos de comunicação, em termos de investimento público. Claro que aquilo que vai chegar ao Ocidente, aquilo que vai chegar ao Norte global, não é a imagem que o Norte global tem sobre a África. É aquilo que os africanos estão a produzir sobre a sua própria condição. E tu sentes que esse... Já vamos falar sobre o outro, que também é um conceito que eu penso que é interessante, mas tu sentes que essa forma como, não vamos falar especificamente dos guineenses, só podes falar obviamente da tua condição, mas como se olham, tem vindo a mudar, não é determinada por esse olhar exterior, porque, por exemplo, aqui em Portugal, durante muito tempo, esse olhar exterior também nos condicionou. E ainda continuamos a ouvir esse desencanto, este país não é para jovens, este país não é para velhos, este país não é para ninguém, vão-se embora, isto não vai dar, quem é que vai construí-lo, não é? É essa a questão, mas há um olhar também do outro que durante muito tempo, não sei se o António sente isso, durante muito tempo que também condicionou o olhar dos portugueses de si próprios. Eu acho que sim, ou seja, a comunidade é uma construção, não é? Vai evoluindo e é feita a partir de muitas coisas. E a cultura mediática é uma delas. Quando eu falo, por exemplo, da necessidade da África e falo numa das... que é a necessidade da África ter a sua própria cultura mediática, ser ela própria a dominar essa narrativa e a mostrá-la ao mundo. Isso mesmo, é porque hoje essa construção africana, essa imagem de África é um bocado feita por fora, ou então pelos africanos a pensar naquilo que pensam os europeus. Ou seja, quando uma organização da sociedade civil precisa de financiamento externo, o projeto vai ser montado também a pensar naquilo que aquele que vai financiar quer. Ou seja, porque é mais fácil, não é? Portanto, para se conseguir esse dinheiro, é preciso dar a quem dá o dinheiro aquilo que ele quer. E essa também, ou seja, essa construção da narrativa africana a partir do outro é uma narrativa que tem que mudar, mas tem que mudar pelos africanos. Eu acho que... Mas com esta geração, esta nova geração, com as tecnologias, isso já está a acontecer, não é? Naturalmente.
Não, eu acho que não acontece naturalmente. Eu acho que não se continua a falar para dentro da África, mas continua-se a falar para fora. Ou seja, é sempre um diálogo que é intermediado com alguma coisa de fora da África para voltar à África. E isso está em tudo. Por exemplo, eu estava a ver hoje, como mero exercício, estava a ver se eu quisesse ir de Luanda a Kinshasa, apanhar um avião, 18 de janeiro, pus assim, a 18 de janeiro, eu de Kinshasa a Luanda, que são 818 quilómetros, eu tinha que fazer 4 escalas. 13 horas. Tinha que sair e voltar, ou seja, vinha a Lisboa pela TAP, que era o mais barato, portanto vinha a Lisboa e depois voltava para Kinshasa. Claro, não faz sentido. Não faz sentido. Ou seja, todas essas coisas, as coisas estão montadas como se a África dependesse, e aqui vamos pôr a África entre aspas, estamos sempre a falar da África como se fosse uma unidade. Não Sim. existe e que não. Sim. É a mesma coisa que estamos a falar da Europa. A África não quer é um dizer, país, não é? Vamos falar da Europa e. Quer dizer, a Europa não é nada. Claro, É uma claro. entidade que é construída também, construída por diferentes atores. Mas essa ideia de que a África não consegue, os países africanos não conseguem ter entre eles um diálogo que não passe por fora, ou seja, que tenha que ser sempre intermediado por alguém, é uma coisa que é preciso que haja mais, ou seja, é preciso que haja mais intercâmbio entre artistas, é preciso que haja mais intercâmbio entre jornalistas, é preciso que haja essa construção de uma identidade africana que parta dos próprios africanos e que não saia do continente, ou que seja a partir daí, e que depois aquilo que saia para fora seja uma mensagem, seja uma ideia, seja uma narrativa que seja feita pelos africanos e que não tenha que ser mediado por nada de fora. Isso é que eu acho que é preciso. Sim. Miguel, concordas? Parcialmente. Não defendo a ideia de que tudo o que é para nós, sem nós, é contra nós. E defendo a ideia que temos que ser nós a liderarmos o nosso processo de transformação. Agora, há uma outra dimensão que é importante, e aqui vamos por factos. Primeiro, por que em um ano conseguiu-se descobrir a vacina para a Covid e em 100 anos ainda não temos vacina para a malária? Tens um Porquê? produto, tens um produto. OMC é para quê? OMS é para quê? Há um sistema global. Esse sistema tem que ser justo, equitativo e homogéneo. 30% dos africanos só tiveram uma dose de vacina Covid. Portugal até teve vacinas que estiveram com um tempo já fora do prazo, tiveram que mandar para as Áfricas para destruir. Estados Unidos acaparou quase metade daquilo que era a capacidade disponível da vacina, queria ter as suas reservas, que depois não utilizou. É isto que não pode acontecer. Essa hipocrisia que não cabe aos africanos, cabe a nós todos. Cabe a nós todos. É imperativo encontrarmos soluções globais para problemas globais. Não é só pensar que agora vou à África, posso tomar vacina anti-malária, não sei o que é tal, porque vou passar um tempo. Há mobilidade hoje. O Covid é uma prova de que as doenças também se movem. Okay? Portanto, tem que haver um sistema global justo para que a África saia do sistema neocolonial. É verdade que o contexto africano, em termos geopolíticos, é guetizado. Mas por quê? Por um contínuo neocolonial. Franco-CFA é um exemplo, o CDAO é um exemplo, o Commonwealth é um exemplo. A África tem 4 blocos geoestratégicos em função daquilo que foi a memória colonial. Nós temos um sistema monetário que dá 20% dos seus royalties a Banco Paribas, que não investe na qualificação dos africanos, que não investe num sistema de transformação económica. Por quê? Porque as elites políticas são corruptas. E não é só em África. Mas a nova agenda E mais, por exemplo, Portugal hoje não tem um posicionamento em relação à Guiné-Bissau, exatamente à custa disso. São da corrupção política. Pensa-se que a Guiné-Bissau ia viver uma situação de golpe de Estado e tal, Portugal não ia dizer nada. É isto que está em causa, essa é a hipocrisia. Portanto, nós temos que ser capazes de olhar, ok, dentro do contexto africano, temos que criar, por exemplo, fim dos vistos para a mobilidade, ter infraestruturas, sistema educativo, sistema sanitário, liberdade económica, liberdade política, para que os jovens possam emancipar-se, mas também para que os jovens possam ter um sistema de justiça social, de proteção à infância e na terceira idade. Agora, mas também, isso se estende, por exemplo, às diásporas. A questão, por exemplo, da migração. Porquê é que os da Ucrânia podem vir para aqui, os africanos não podem vir para aqui? E quando os que saem daqui para a África são cooperados e turistas? É isto tudo que está em causa. Portanto,
O sistema que nós temos que lutar para ter hoje é de acabar com essas formas desiguais de cooperação. Para que, por exemplo, as rotas de ligação não sejam também rotas coloniais. Eu não preciso vir a Lisboa para ir a Luanda. Portanto, quando nós somos capazes de ter o mesmo nível de exigência, de mobilização e de trabalho ao nível dos nossos países, para que o sistema seja igual, é assim também que há uma responsabilidade no contexto, por exemplo, do norte global, para isso, porque é isto que é a cooperação. A cooperação é sermos capazes, da mesma política, da mesma forma como nós estamos a olhar para o sem-abrigo na cidade da Praia, e nós não conseguimos olhar para o sem-abrigo na cidade de Lisboa, há uma cooperação ali. E quando o sistema político nos consegue criar guetos, tanto do ponto de vista da informação, como da circulação de capital e da priorização em termos, por exemplo, daquilo que são os cidadãos de primeira e segunda, nós estamos a desumanizar aquilo que é a nossa condição. Por isso, há lutas, sim, que temos que fazer no nosso continente, há lutas que temos que fazer entre os nossos países e há lutas que temos que assumir no contexto global. E é isso que neste momento está em causa. Infelizmente, com o processo da privatização dos médias a partir dos anos 90, e sobretudo da privatização para grupos económicos, aconteceu, por exemplo, com o Le Monde Diplomatique, e aqui em Portugal não há nenhuma cadeia de comunicação que não tenha um grupo privado que está por detrás. Isso levou à banalização de informação, isso levou a tratar a informação como um produto que tem que ser consumido. Isso levou também à descaracterização daquilo que é a ação dos profissionais da comunicação para produzir algo no qual se comprometem. Essa fragilidade, quando se encontra num contexto como, por exemplo, do Sul, onde há um fechamento da liberdade de participação política como de imprensa, leva ao que aconteceu hoje em Moçambique, do assassinato de um jornalista, de um analista, porque põe em causa exatamente esse regime. E quando depois Ainda não temos... ainda não sabemos. Nós sabemos, Paula, nós sabemos, o problema é isso, nós sabemos, nós conhecemos as coisas, sabemos porque é que funciona. Qual é o interesse de alguém que não tem arma, que não disputa o cargo político ser assassinado? Porque põe em causa aquilo que são as lógicas de corrupção, os interesses hegemónicos que privatizam os recursos do país para um determinado grupo. E quem exerce esse poder em África são três. São os militares, são os políticos e são aqueles que são chamados de empresários, que sugam todos os recursos. Portanto, tudo aquilo que nós estamos a discutir hoje faz parte de um processo que nos leva, eu acredito, a mudar o modelo econômico hoje vigente. E esse modelo econômico, se não for capaz de acabar com esse processo neocolonial, neoliberal, de privatização de patrimónios enquanto recursos, vamos estar numa situação de maior dificuldade. E como é que tu vês a agenda da União Africana? Muitas críticas também às instituições do continente, às organizações do continente, não só as regionais, como a União Africana. Como é que olhas para esta agenda e para alguns intelectuais, alguns deles, um deles até guineense, que fala do novo paradigma? Esse paradigma está a ser construído, é tudo um processo. Eu tenho um percurso que me faz acreditar que as mudanças não são teóricas, as mudanças são práticas. E nós só seremos capazes de produzir teorias quando elas se alicerçam naquilo que é a nossa vivência, a nossa própria experiência. Felizmente, participei na elaboração da Agenda da União Africana 2063, mas aquilo não é sério. É como fizemos agora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Fizemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, chegamos ao milênio zero. Então, precisamos de uma nova cosmética. É trágico, mas é real. Há 4 anos fiz parte de uma comissão de investigadores que elaborou a estratégia de risco da CDAO. Depois fomos à reunião para apresentar a estratégia e tudo. Viram acontecer. O que é que eles tomam como elemento? Quando vamos discutir, por exemplo, os problemas, há 3 indicadores que são fundamentais. Primeiro indicador, o que é que esse país representa do ponto de vista do recurso natural? Segundo indicador, qual é a percentagem da sua população em relação ao continente? Em terceiro lugar, qual é a sua localização estratégica? Por isso, por exemplo, países como Cabo Verde, Guiné-Bissau, Gâmbia, os seus assuntos são diversos, não ao ponto da agenda. Mas isso chocou-me, porque tive a mesma experiência com organizações também dos países da África Central. É a mesma lógica. Portanto, a agenda de países como São Tomé e Príncipe não entra. É um bairro em Abuja. Portanto, aí não há discussão. Portanto, quando há esse nível de marginalidade e de violência, são
a essencialização daquilo que são direitos, as possibilidades de construção, não há possibilidade de construir justiça social. Isso acontece, por exemplo, no contexto europeu. A Alemanha não diz que está de acordo, a coisa não avança. Quando, Somos todos iguais, mas uns Quando? são mais iguais do que outros. quando os sistemas que são supraestatais querem criar modelos que permitam maior nível de reciprocidade e de igualdade, significa que há determinados compromissos, há determinados valores, há determinados princípios que têm que ser alinhados. E aí é que está o desafio, por exemplo, do sistema educativo. Quando o sistema educativo é completamente... no Brasil dizem a escola sem partido. A ideia de ideologizar o ensino. Quando os estudantes saem, por exemplo, do sistema educativo, não sabem qual é a sua missão, só sabem que têm que saber apertar parafusos, não há necessidade de ter um sistema educativo. Aliás, aquilo nem é um sistema educativo. Nós temos que formar cidadãos, temos que formar pessoas que tenham consciência da sua história, que tenham compromisso com a sua sociedade, com a sua geração, que tenham competências técnicas para poder fazer com que a transformação seja algo que esteja ao seu alcance. Agora, vamos olhar o sistema educativo dos nossos países. O que é que estamos a produzir? E o maior risco da África, nós, por exemplo, temos uma média, 64% da população tem entre 14 e 24 anos. Essas pessoas chegam ao fim do curso com o papel na mão e não sabem fazer nada. O que é que acontece? Terrorismo. O que é que acontece? Tráfico de droga. O que é que acontece? Migração. Por quê? Porque o sistema é desigual. Quando o dinheiro que nós temos, o capital que nós temos, só Senegal, Mauritânia, Guiné-Bissau e Cabo Verde tem 70% da reserva de pesca de toda a África, todo o continente africano. Mas quando não tem nem escolas de pesca, nem engenheiros de pesca, nem indústria de transformação pesqueira, nem portos a sério, o que é que essas pessoas vão fazer? São candidatos à migração, são candidatos a crime organizado. E por que é que isso acontece? Porque assinamos alguns acordos para a exploração dos nossos recursos. Em contramão, recebemos apoio orçamental, que é uma economia preguiçosa. É uma economia que não gera renda. É uma economia que não gera capacidade. É uma economia que não projeta as pessoas para a sua própria dignidade. Portanto, a mudança do sistema político, do sistema econômico, do sistema educativo, serão elementos estruturantes para habitar o futuro do continente africano, mas também, acontecendo uma transformação justa no continente africano, terá uma boa partida para influenciar também as transformações no mundo, inclusive ao nível da OMS, ao nível das Nações Unidas, ao nível, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio, que é um dos principais campos que nós temos hoje ao nível global. Já vi ali, falámos de migração, falaram de muitas coisas, e também de migração, já vi ali o Smaila, tem aqui um artigo muito interessante sobre migração através também da arte e da forma como olhamos. Por acaso é sempre um desafio, acho eu, nas redações, é como é que vamos designar as pessoas que estão em movimento, porque não damos o mesmo nome. De acordo com a sua origem, não é? São migrantes clandestinos quando vêm de uma determinada zona e são como é que é? Imigrantes qualificados ou algo assim. É um desafio também para nós, não é? Sim, as palavras não são vazias, são têm vazias. significados e logicamente, que isto é uma construção, ou seja, aquilo que eram trabalhadores deixaram de ser trabalhadores, passaram a ser colaboradores ou funcionários, já não há trabalhadores, portanto já não há movimento operário, e, portanto, ou seja, Não é inocente. não é inocente. Não há, ou seja, não há ninguém, isto não é uma teoria da conspiração, não há ninguém que está num canto, num subterrâneo a inventar estas palavras. Não, elas vão se impondo porque as empresas passam press releases onde insistem nessas palavras, os jornalistas, nós às vezes somos preguiçosos e repetimos essas palavras, repetimos essas palavras sem sequer pensar que aquelas palavras estão a impor-se, estão-nos a impor um outro tipo de discurso. E isso vai-se multiplicando e vamos mudando a nossa forma de ver as coisas e contribuímos para que, por exemplo, o movimento sindical, a partir de determinada altura, fosse odiado, porque o movimento sindical, a única coisa que faz é parar a vida das pessoas, porque as pessoas depois não podem ir para o trabalho e, portanto, o que é que eles estão a fazer? Porque eu quero ir trabalhar e não me deixam. Ou seja, essas coisas que depois são refletidas pela imprensa transformam a sociedade, transformam a forma como as pessoas olham para a sociedade. Aquelas coisas que eu pensava como normais quando 18, 20 anos, eu vejo
via pela minha afilhada, de quem eu gosto muito, mas que infelizmente é direita, Como que, são muitos, como são são muitos. que é a forma dela ver o mundo. Eu não a percebo. Mas isso é uma imposição também de todo um modelo desde que entramos para a União Europeia, e primeiro da CEE, depois da União Europeia, todo uma construção de um país virado para a Europa com essa ideia de que iríamos chegar, aliás, toda a iniciativa dos governos de Cavaco Silva, dos anos 90, que era estamos a caminho da Europa. A nossa economia E viramos as costas ao e viramos as costas ao Atlântico, nós estamos a caminho da Europa. É claro que nunca mais lá chegamos. Mas isso tudo é uma construção. Ou seja, nós vivemos em construções, como os africanos, às vezes, essa construção é imposta de fora, nós também a vivemos aqui dentro. Ou seja, estas coisas são todas construções. Eu, por exemplo, escrevi esta semana a minha crónica da manhã. Eu falo que a compra do Twitter, que agora é X, pelo Elon Musk, se nós formos analisar de 2010 a 2021, o Twitter perdeu 211 milhões de dólares por ano. Quem é que vai gastar 43 mil milhões de dólares para comprar o Twitter se aquilo não serve para nada, a não ser para perder dinheiro? Porque há ali uma coisa que é aquilo marca Aliás, o interesse narrativa. dos empresários em empresas de comunicação social é no mínimo estranho. Exatamente, Não é? ou seja, Não são bons. a lógica é porque aquilo é para impor uma narrativa. Portanto, é para nos dar uma visão do mundo que não é a nossa, mas que é imposta por eles. E essa é a visão que hoje temos. Ou seja, o mundo hoje está construído em função de um domínio empresarial, económico-empresarial, que vai desde a pessoa que nem sequer nota que está no café a discutir qualquer coisa, até ao político, ao primeiro-ministro, que falam com o mesmo jargão. Ou seja, isso é tudo uma construção que faz com que hoje olhemos para as coisas de uma forma que não olhávamos há 20 anos. Ou seja, e é uma construção, tudo é uma construção. O Miguel já chamou a atenção para as falhas que têm existido ao nível da educação na construção da cidadania, e eu queria só falar um bocadinho, ou ouvir-vos falar sobre este olhar ao outro. Temos falado sobre isto também, e queria partilhar convosco uma coisa. A Sara Correia, não sei se conhecem, é uma fadista portuguesa, um bocadinho fora do círculo do que é tradicional no fado, e ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir um tema que ela tem que se chama Chelas, e é um tema espetacular. Eu não o tinha ouvido ainda, devo dizer que estava no carro quando ouvi, e de facto arrepiei-me, porque é a Sara neste fado, é ela no seu grito também para dizer, atenção, eu sou do bairro, não tenho vergonha. É na verdade o outro que não está assim tão longe, o outro que às vezes está ao fundo da rua. Ela é de Chelas e com muito orgulho o vídeo é com as festas de Chelas, com a cor de Chelas, com os bairros, o bairro que tem tantas misturas e que o torna tão rico. E ela basicamente dizia, tem cuidado, Sara, não uses essas, olha, cuidado com as unhas, não fales assim, respeito aos senhores, cuidado com a maquilhagem. E a afirmação dela é essa identidade para a qual eu acho também o sistema de ensino não tem aberto caminhos, não é? Aliás, aquilo que se sente nesta nova geração é precisamente isso, é que há, e não tem nada de mal, mas há uma aproximação à direita com ideias muito simplistas na geração mais nova, regra geral. Não sei se concordam. Eu volto a olhar para as experiências e vou dar, se calhar, dois ou três exemplos que acho interessante. Acho que foi em 2019, 2020, a Guiné-Bissau viveu uma guerra civil, em 99, então muita gente saiu e tal, e houve uma iniciativa de trabalhar 3 ONGs, quase há 7, e 3 ONGs guineenses, as quais a Tiniguela e a Fapanote, iniciativa de trabalhar em 3 bairros da periferia de Bissau, para não só perceber o impacto da guerra civil nesses bairros, mas também para pensar sobre um observatório
desses bairros e lutar contra a pobreza e a emancipação social. Uma das coisas que aconteceu naquela fase foi, sobretudo, como é que nós vamos construir a narrativa, como é que vamos construir a abordagem. Então, a abordagem foi, o projeto em si foi um projeto em construção. E como é que as pessoas imaginam o seu, pessoas sentem e vivem no seu espaço. Como é que se faz a cartografia social a partir da perspectiva dos próprios moradores. O que é que isso permitiu? Permitiu, por exemplo, utilizarmos pedagogias que colocou não só os recursos, mas os serviços em função daquilo que é a forma como as comunidades te veem no seu próprio espaço. Onde é que é o espaço de pastagem? Onde é que deve sair uma rua? Onde é que deve ficar o espaço da animação? Onde é que é centro de saúde? Onde é que deve haver chafarizes? Que tipo de habitação é que temos de ter? Que tipo de árvores de sombra? Isso levou a um processo de criação não só da identidade do bairro, mas de construção da autoestima. E uma das coisas que não conseguiu acompanhar esse processo foi, sobretudo, os sistemas formais. Por exemplo, a educação. Como adaptar o currículo a partir da própria realidade local para que os alunos não só estudem os escritores, mas também estudem a leitura e, ao mesmo tempo, tenham acesso ao sistema, ao espaço produtivo, que as hortas estão ali, mas não tinham nenhuma conexão com esse espaço. Daí que, por exemplo, conhecemos também outra pessoa que veio na altura, o professor Orlando, que tem um sistema de animação e formação comunitária há anos em Portugal, mas que se calhar a grande mídia não interessa, que é o sistema de aprendizagem em festa. O grupo de aprendizagem em festa, o GAF. O Orlando esteve connosco, em Bissau, no bairro de Calelé, durante 2 semanas, a formarmos enquanto animadores comunitários, eu tinha 19 anos, para tentar perceber quais são os elementos mais simples que permitiam trazer as pessoas a reimaginar o seu próprio contexto. Isto não se aprende na escola. Já sentes o resultado desse trabalho naquilo que é autêntico? Estou a falar de uma experiência que aconteceu em 2000 e que levou, por exemplo, à criação da rede de escolas comunitárias, que levou, por exemplo, à criação de escolas de verificação ambiental que permitam o próprio estudante ter uma relação com a natureza a partir da sua matriz cultural e como é que cria tecnologias para, por exemplo, a adaptação às mudanças climáticas. Isso aconteceu em 2000. Agora, por que é que há possibilidades de criar essas construções e que são efetivas e no contexto norte global não são conhecidos, não são apropriados, não são trazidos enquanto elementos de aprendizagem? Ou seja, há uma desconexão enorme entre aquilo que é o sistema econômico descartável e que essencializa as pessoas com aquilo que são as possibilidades de nós sermos, lá está, donos do nosso próprio destino. E o período de quarentena, durante a Covid, mostrou-nos isso. Como é que nós criamos formas sustentáveis de convivência? Sem que sejamos todos maniatados para cumprir horários, não sei o que, fazer tais as tarefas, e olhar como é que podemos ter uma vida mais orgânica. Portanto, aquilo que está aqui em causa, do meu ponto de vista, é como é que essas possibilidades de construção social, de criação de tecnologias socioculturais, possibilitam-nos não só a mudar de narrativas, mas também a mudar daquilo que são as bases económicas da nossa própria produção. E enquanto mais nós fizermos isso, melhor para nós. Daí que o grande risco que existe hoje no norte global é transformar, por exemplo, as organizações de sociedade civil em empresas. É transformar as lógicas de acesso aos recursos para desenvolvimento local, para a cooperação para o desenvolvimento, nas lógicas de devem ter garantias bancárias para ter acesso aos fundos e gerirem aquilo como se fosse, por exemplo, um investimento na Bolsa de Valores. Não é isso que está em causa. E as diretivas que vêm da Comissão Europeia vêm exatamente nessa linha de as ONGs, das associações, concorrerem a fundos privados para depois também contabilizar quantos empregos é que criaram no ano X, quantas infraestruturas é que conseguiram criar, e isso não é desenvolvimento. Fazes a ponte para o tema que vinha mesmo a seguir. Não sei se temos mais um bocadinho. Posso ter minutos para tomar? Muito bem, sim senhor. Então só aqui, porque ainda faltava só esta parte da cooperação, tratada como um espetáculo, e com esses alertas para a forma como muitas das organizações não contribuem para o real empoderamento. Acho que era a última questão que colocava tanto ao Miguel como ao António. Miguel, sentes que isto continua assim porque o António vê já algumas mudanças? Tu vês algumas mudanças ou continua
continuam as comunidades a ser vistas mais como produtos de marketing para angariar os recursos, para conseguir este ou aquele projeto e não para a construção de algo sustentável e com exceções, obviamente, nomeadamente à CEP, como já foi destacado. Se fosse isso, eu não estaria aqui. eu na entrevista dei 2 exemplos do que é fazer a cooperação, do que é ter uma cooperação baseada nos valores humanos. E não vou... Tenho exemplos, por exemplo, do Brasil, do Canadá, qualquer outro, mas vou trazer exemplos de Portugal. Há 2 organizações não governamentais portuguesas, que são portuguesas, e que trabalham com a Guiné-Bissau. Uma, desde os primórdios da independência, ou durante a luta de libertação, na clandestinidade. Outra, desde todo o processo da abertura política, e que ajudou a construir a visão da sociedade civil, que até hoje não tem uma sede na Guiné. Não tem uma sede. E não tem pessoal expatriado na Guiné-Bissau. Não tem. Orgulho, agora o orgulho. É o CIDAC, é a CEP. Não há mais. Nós temos Tem uma Casa dos Direitos. Nós temos ONGs na Guiné-Bissau internacionais que abram uma sede em Bissau, alugam uma casa e fazem sede na Guiné-Bissau, nem constroem. E que vão buscar fundos como se fossem organizações guineenses. É bluff. E que dentro do seu conselho de administração, da sua direção, não há nenhum guineense. E pagam os impostos em Portugal, e têm os seus salários em Portugal, e estão a gerir, por exemplo, programas de saúde. E quando depois nós tivemos Covid, todos vieram para Portugal. E quem é que estava a cuidar da saúde? Agora, por que o exemplo da CEP e do SIDAC são importantes? Eu comecei a fazer este trabalho quando tinha já 14 anos de idade. Conheci Fátima, Angerman, professor Zolano, professor Roque, a própria Ana Paula, que saiu daqui, foi para a Bissau em 2000 com a Fátima pela primeira vez, nesse projeto dos bairros, que é hoje diretora de Camões. O que é que nós fizemos? Nós fomos capazes, em primeiro lugar, de dizer às pessoas de que, não, nós não estamos aqui para dizer-vos o que é que vocês têm que fazer. Vocês têm que assumir o que é que querem fazer para construirmos juntos. Não só na economia, não só ao nível da gestão do território, não só na questão ambiental, mas, sobretudo, quais são os vossos sonhos. A narrativa principal, nós não trabalhamos sobre os problemas, nós trabalhamos na construção dos sonhos. O que é que isso levou? Transformar a primeira prisão colonial da Guiné portuguesa, a primeira prisão da Guiné-Bissau, numa Casa dos Direitos que aloja a Liga Guinense dos Direitos Humanos, que defende, inclusive, aqueles que põem em causa os direitos humanos. E sem nenhuma bandeira de que é... Não. É um processo. E é gerido através de um consórcio. Onde não há nenhuma decisão que é tomada pela votação. Não, por consenso. E as discussões podem ser as mais exigentes, mas se nós não temos consenso, não avançamos. Estão lá organizações de jovens, de mulheres, ambientais, económicos, rádios. Mas qual é a ideia? Esse é um espaço de liberdade. Esse é um espaço de democracia. Então, tem que ser construído através de uma visão holística com todos. E reconhecemos esses atores. Um outro exemplo importante. Todo mundo sabe de que as mulheres são as mais dinâmicas, têm uma capacidade de produção, mas também onde repousa a maior injustiça social. Como criar sistemas, por exemplo, de transação, comércio justo, de mobilidade, enfim. Estamos com, por exemplo, o SIDAC. Desde a criação da Tiniguera até hoje, só tivemos 2 projetos. 2 projetos. Mas quando há um tiro na Guiné-Bissau, as primeiras pessoas que pegam no telefone, Fátima, Stefano, Miguel, o que é que se passa? Precisam de alguma coisa? O que é que nós podemos fazer? Nós não temos esses valores hoje na cooperação. Não temos isso hoje. Portanto, quando nós falamos que é necessário não perder essa dimensão, isso tem que ter também consequências em termos, por exemplo, daquilo que... Qual é a política de cooperação portuguesa? Como é que a política de cooperação portuguesa olha não só para aquilo que é o lugar de Portugal no mundo, mas quais as relações que Portugal quer construir para as próximas gerações? Achas que é um bocado amor, pai? Olha, o que eu quero dizer aqui é que o que nós temos hoje como estratégias de cooperação não servem. Não servem. Para já, essas estratégias são feitas a partir da perspectiva de quem gera o poder e não quem constrói a própria sociedade.
E essa construção deve permitir um amplo nível de diálogo, não só ao nível das estruturas institucionais, mas com as comunidades, com as organizações, com as associações, mas também com os próprios países, a quem depois direcionam essas políticas de cooperação. Por exemplo, é inaceitável que Camões gere, por exemplo, os financiamentos para a Guiné-Bissau sem a participação da Guiné-Bissau. É inaceitável, por exemplo, que as organizações que beneficiam de financiamento para a Guiné-Bissau não tenham, por exemplo, uma estrutura intermediária na Guiné-Bissau que possa dialogar com Camões. Portanto, quando há só uma entidade para trabalho entre pares que decide sobre a forma de organização dos outros, cria formas desiguais. E cria depois, alimenta toda essa dinâmica de mercado que faz com que as ONGs se comportam como multinacionais e não como organizações que devem prestar serviço à comunidade. Para mim, isso que é fundamental. Também podíamos ir à lógica do projeto, não é? Mas se calhar era a altura de abrirmos, porque já não há muito tempo e provavelmente haverá alguém que gostaria de colocar questões. Mais alguns minutinhos. Se quiserem, podemos juntar talvez umas 3 questões. Não. Acho que se calhar não precisamos de microfone, ou precisamos para Por causa da gravação. da gravação. Agora virar isto para lá. Ah, sim, sim. Obrigado. Isto, a logística não é muito fácil. Eu não tenho, no fundo, eu não tenho uma pergunta, eu tenho mais uma reflexão, porque quando isto é a revista é muito crítica e também a África, eu acho que há sempre esta tentativa de coletivização daquilo que é a África enquanto África, mas depois há a Ucrânia, há não sei o quê, há a guerra nos vários países, mas não se consegue nomear que país da África é que nós estamos a falar, não é? E acho que eu, sendo uma africana na diáspora, cresci e vivi aqui a minha vida toda, para mim é sempre bastante incómodo quando eu ouço falar da África, um país que tem, um continente que tem mais de 50 países, estar sempre na retórica da África, e não falar dos vários movimentos que compõem o continente africano e os países que compõem o continente africano. Acho que isso também é uma questão de nós pensarmos criticamente. E a questão da língua, ela não é despeciente disto tudo, porque quando a RTP África diz que muitos povos e uma só língua, pressupõe para aquilo que a colonização portuguesa ainda está disposta a fazer, que é manter a retórica da língua portuguesa como o seu espaço de conforto para que permita que técnicos portugueses, estamos a falar da questão das pescas, engenheiros, vão para a Guiné ou para outros países, poderem ser eles os que lideram os processos, porque a questão da língua para mim é muito importante, porque se a maior parte das pessoas o crioulo fosse o guineense, para falar mais concretamente e tirar esta questão da criolização da língua, mas sim a língua guineense, não é? Acho que temos que dar esse passo para deixarmos ser crioulo e devolvermos aquilo que foi o processo colonial de retirar a nossa identidade e a nossa herança. Acho que é um processo. E também as pessoas brancas, e acho que temos que ser muito sinceros quando dizemos pessoas brancas, têm que assumir a sua branquitude e esse sistema colonial que continua a mover-se neste espaço neocolonial de dita lusofonia, que eu acho que esse espaço lusófono é um espaço para destruir. Porque enquanto continuar a haver lusofonia, há estes processos de coletivização daquilo que são os processos no continente africano. E era isso só que eu queria deixar. Há mais algum contributo? Ou voltamos para a mesa? Sim, e depois foi. Por acaso, faltou-me dizer faltou-me promover aqui só uma, em relação ainda aos meios de comunicação social, se, se o António também sente que neste olhar ao outro, e neste olhar especificamente às várias Áfricas, aos vários países, também há como parece que há uma hierarquia dos meios e, por exemplo, eu acho que às vezes ainda há algum preconceito em relação a determinados órgãos.
Nas outras. Por exemplo, eu falo especificamente da RDP África e da RTP África, agora por acaso referido algo que merece de facto uma reflexão, se na verdade parece que há uma hierarquia dos órgãos de comunicação na forma como se expressam, não é? Não sei se me estou a fazer entender. Mas eu acho que a hierarquia não tem a ver com a RTP África ou com a RTP África, tem a ver com a África. A hierarquia da África, na verdade. Mas dentro da África não há uma hierarquia da forma como trata os temas. Claro que sim, eu acho que há hierarquia que tem a ver com os PALOP primeiro e depois o resto. E dentro dos PALOP, Angola, que normalmente domina toda esta narrativa, grande parte. Isso há alguns países que entram, não é? Sim, mas a África é sempre subalternizada dentro das redações, ou seja, em qualquer redação, um tema africano é subalternizado, ou seja, tem que se lutar muito para conseguir fazer com que esse tema seja abordado. E isso é uma hierarquia que existe. Existe para os temas de África, como existe para os temas que deviam ser tratados de Portugal e de pessoas que têm origens africanas ou que são descendentes de africanos e que a sua visibilidade no mídia portugueses é bastante reduzida. É como se, embora sejam eles próprios que estejam a ocupar esse espaço e estejam a obrigar os mídia a olhar para eles. E até a produzirem os seus próprios Claro que sim, por isso mesmo, ou seja, produzem e obrigam-nos a olhar para isso. É difícil conseguir que os grandes meios de comunicação olhem para a África como um assunto interessante e importante para trabalhar. Miguel, és um observador muito atento da comunicação social. Que é que... Não, eu posso dar exemplo mais no domínio, por exemplo, da cultura, né? Por exemplo, no ano passado, vi os canais de televisão portuguesa fizeram cobertura da cerimónia dos Oscars. E depois foi matéria de notícia mais novos, né? TVI, RTP, mais nobres. Sim. Mas essa é mesmo essa ideia. O que é que acontece? São os jornais nobres. Aí podemos encontrar tudo aquilo que são passos que os tais grupos privados compraram e trazem essa lógica de mercantilização da notícia. Okay? Porque não é pelo facto do Will Smith ter recebido bofetada que é notícia e aí passaram horas, dias a fazerem aquilo. Mas em contraponto, imagina, com todo o financiamento público que há, por exemplo, para a indústria cinematográfica nos Estados Unidos, com todo o investimento, por exemplo, que foi feito na Índia, nós tivemos, nos últimos 15 anos, onde houve maior capacidade de produção cinematográfica, foi em África. Nos últimos 15 anos, onde houve maior distribuição de acesso quase que livre, menos de €1, ter acesso a um filme, foi em África. Quando nós vimos, nos últimos 15 anos, quando houve maior crescimento do produto interno bruto, através da cultura, particularmente através do cinema, foi na Nigéria. 7% do PIB através da Nollywood. O que é que Nollywood fez? Buscou atores populares, trouxe temas do cotidiano, questionou a corrupção na Nigéria, questionou as elites políticas, demonstrou quais eram os sonhos nigerianos e houve uma adesão popular enorme. Isso contribuiu para a expansão da internet na Nigéria e, consequentemente, em África. Não há nenhum país africano que não tenha, por exemplo, filmes piratas do Nollywood. Agora, por que isto não é notícia? Porque não há ainda nenhum Dangote que comprou um grupo privado de comunicação na Europa. No dia que os 3, 4, 5 empresários mais ricos da África compraram um grupo de comunicação e disseram, olha, a partir de hoje, quero as notícias da África daqui a não sei o que tal, vão passar. E é isso que o Musk faz com o Twitter. Até 2010, os africanos mais ricos estavam a comprar clubes de futebol na Inglaterra. Hoje já não é assim. Portanto, eu acredito que, enquanto mais surgirem movimentos de emancipação, como, por exemplo, dos afrodiaspóricos que estão a exigir, por exemplo, a repatriação de tudo que é património roubado durante a colonização,
como, por exemplo, dos oeste-africanos que estão a exigir o fim da colonização da moeda do franco CFA, como, por exemplo, os que estão a lutar em África do Sul para acabar com o monopólio, por exemplo, com a Inglaterra em termos de transação comercial. Isto vai levar a uma reativarização na nossa própria economia e também na forma como nós somos vistos no mundo. Não é por acaso, se repararem, por exemplo, a maior indústria da Europa é a indústria do futebol, é a maior máfia também. Quem foram os entertainers dos finais dos eventos esportivos deste ano? Foram exatamente aqueles nigerianos que tiveram visibilidade. Os Burna Boy, o outro, o Rema. Por quê? Porque a Nigéria meteu dinheiro por trás desses grupos, projetou-los e fora. Até o Obama cita Burna Boy como os melhores artistas. Portanto, esse investimento tem que acontecer. Exato, o dinheiro mexe o mundo e muda o mundo. Portanto, nós temos que requalificar o nosso investimento, mas sem medo de que isto poderá pôr em causa algum regime. Se nós não mudamos esse regime, nós não temos futuro. E o futuro passa, efetivamente, por mudar a forma como nós somos vistos no mundo, mas também pela forma como nós vemos o próprio mundo e nós dentro do mundo. E a comunicação, a tal comunicação, a narrativa da comunicação, agora não é para só consciência, é comunicação para mobilização e transformação social, como forma de permitir com que grupos sociais, que não são só profissionais, tenham todas as ferramentas, tenham todas as possibilidades ideológicas, políticas, para construírem também as suas próprias narrativas. Daí que o mundo crítico é essencial para o contexto português, porque ajuda a acabar, pelo menos de algum modo, com a tendência dos últimos 20 anos, no qual a cooperação portuguesa estava a transformar enquanto empresa de acesso aos recursos e que não gera tal transformação. E quando se chega para chamar essas organizações para posicionarem sobre, por exemplo, um golpe de Estado, dizem não, nós não metemos na política. Nós só ajudamos no apoio ao desenvolvimento. Quando é que o desenvolvimento não é política? Portanto, o risco de despolitizar a ação transformadora é tão grande que nós vamos ter que ser muito vigilantes em ter, por exemplo, observatórios da comunicação, observatórios da sociedade civil, observatórios da própria cooperação, para olharmos como é que as mudanças que estão a ocorrer, nós podemos influenciar essas mudanças, mas também ter a capacidade de introduzir as aprendizagens que estamos a ter dentro do nosso próprio processo de construção social. Pronto, Miguel Barros no lançamento do Mundo Crítico e António Rodrigues, e penso que podemos dar por terminada a sessão. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Tanto pontualidade. Não dava para muito mais. Obrigada.